Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua. Meu nome é Fernando Morato e aqui na série Olha pra Poesia, a gente está tentando se aproximar de alguns poemas e dividir um pouco da minha vivência com esse universo da poesia. Um universo que às vezes assusta e que muitas vezes faz com que as pessoas recorram a certas muletas. Que tipo de muleta? Críticas exteriores, informações previamente dadas, algumas coisas que a gente já conhece, opiniões de outras pessoas. Agora, o que eu faço se eu der de cara com um poema que eu não conheço, do qual eu não tenho nenhum tipo de informação? Ele é válido? Não é válido? Como é que eu posso falar disso ou não posso falar disso? Bom, a minha receita é sempre a mesma. Olha pra poesia. 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 Olha pra Olha poesia. pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Pois bem, o que a gente faz quando a gente não conhece nada a respeito de um texto? Quando ele chega à nossa mão? Evidentemente, sempre há algum tipo de informação exterior. Que tipo de informação? Se ele está num livro, se ele está num site, se o poema chegou para a gente numa folha impressa, se foi enviado por WhatsApp por algum amigo ou algum familiar, se o poema está numa antologia, num jornal, tem sempre esses elementos que fazem parte, em algum nível, do entorno que acaba validando. Um poema que apareça no caderno cultural de um jornal prestigioso ou que apareça numa revista de literatura, certamente vai ser olhado de uma maneira diferente de um poema que foi entregue para você na rua por um daqueles cidadãos que vem: "Oh, você gosta de poesia, quer conhecer o meu trabalho?" Eu, várias vezes, como professor, tive alunos me trazendo poemas que eles próprios escreviam para avaliar, para ver o que eu poderia comentar, se tinha alguma coisa de interessante ou não. Eu procurava fazer o mais importante, que era o quê? Olhar para a poesia. Eu lia. E aqui uma anedota que eu acho interessante, porque muitas vezes o aluno me trazia um poema num caderno e me mostrava o último. E na maior parte das vezes tinha coisas boas, tinha coisas más. Eram geralmente poemas muito desiguais, desnivelados. Mas aí eu fazia uma maldade. Eu voltava algumas páginas. E normalmente a reação era: "Ai não, esse aí tá muito ruim. Esse aí é da semana passada." E era igual àquele primeiro. E aí eu fazia a maior maldade, que era voltar pro começo do caderno. E muita gente entrava em pânico. "Não, pelo amor de Deus, esse aí tá horroroso, porque esse é do ano passado." E era igual ao que tinha sido escrito hoje. O que dá uma pista de que o elemento que estava sendo usado para avaliar a qualidade da coisa que eu próprio tinha escrito não era o poema, era a minha sensação diante do poema. Por isso, o que a gente precisa fazer é tentar se distanciar dessa nossa sensação e olhar para o texto, para o próprio texto, para o que ele oferece. Então, vamos olhar um texto do qual não existe nenhuma informação aqui. Chama-se O Espelho. É a superfície que me devolve um mundo novo, quase sandice que me revolve por onde pouso, a vista, a mão. O espelho disse que ao mundo envolve um todo novo e igual, indício que não resolve o medo e o gozo. Então, quando a gente não tem absolutamente nenhuma informação, o que nos resta é o próprio texto. O que a gente vê aqui? 5 estrofes, 4 estrofes de 3 versos, uma estrofe de 1 verso. Graficamente, o poema se divide em 2 metades. 2 metades que estão separadas por um único verso que tem 2 informações: a vista, a mão.
se a gente prestar atenção, esse é o único verso que é terminado por oxítona, uma palavra cuja acentuação é a última sílaba. E é o único verso que tem essa rima ão. Todos os outros versos têm palavras paroxítonas e tem um outro tipo de rima, com uma ênfase nessa rima nessa coisa, nesse som forte, a superfície, disse, indício, essa força, a minha particular dicção sibilante reforça a presença desse S. O que chama atenção para o título. O título é O Espelho. Então, o que a gente acaba tendo aqui é um movimento mais ou menos espelhado. Duas coisas, duas partes que têm algo em comum, separadas por uma linha, por uma superfície, por uma película que deixa cada uma de um lado. E o que cada uma dessas partes diz? Uma fala exatamente a respeito da superfície. A superfície que me devolve algo novo, a superfície que estabelece o meu contato com o mundo. E algo que fala de loucura, sandice, uma palavra antiga, um arcaísmo que cria uma situação um pouco ambígua, um pouco estranha aqui. A sandice que me revolve por onde pouso a vista, a mão. E aqui a gente tem uma colaboração entre dois sentidos diferentes, que tratam ambos com a superfície. Então, o poema falou de superfície e aqui está falando outra vez de superfície, falando de vista e de toque. Dois dos primeiros modos de contato que a gente tem com a realidade exterior. Então, é um poema que aparentemente está falando sobre o contato com o mundo. O contato com a vista, a primeira coisa que a gente conhece de uma pessoa normalmente é a sua cara. E a segunda coisa pode ser um toque. Essas duas coisas têm uma colaboração grande. E aí, as duas estrofes seguintes, a segunda parte desse movimento espelhado, diz que o espelho disse que ao mundo envolve um todo novo e igual. Uma alusão à imagem refletida do espelho. Uma alusão à imagem que reproduz algo conhecido, que daria algum tipo de tranquilidade, algum tipo de consolo. Mas o próprio texto diz que é um indício que não resolve o medo e o gozo. Do mesmo jeito que no verso central tem duas palavras fortes, a vista, a mão, aqui no último tem outra vez, mais ou menos espelhado, duas palavras fortes, o medo e o gozo, duas palavras antitéticas. Aquilo que era semelhante no verso de quebra, no verso que constrói esses dois hemisférios, essas duas metades, agora aqui as opõe. O medo, que é essa ansiedade diante da falta de conhecer, e o gozo, essa alegria diante do conhecer. Poema que pode gostar, pode não gostar, mas que a gente vê que tem elementos bastante interessantes a respeito do próprio conhecimento do mundo, a respeito da aproximação em relação à realidade, a respeito das imagens que a gente faz sobre o mundo. Podemos fazer dezenas de interpretações. Eu não quero entrar em interpretações aqui. Eu quero simplesmente que a gente olhe para a poesia. Espero que isso possa estar ajudando, que esses vídeos possam estar ajudando vocês a olhar de novo. Você concorda com algumas das coisas que têm sido faladas? O mais importante para saber se concorda ou não é ter a prática. Então vamos olhar de novo. Olha para a poesia outra vez.